Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Marques Torquato, sou enfermeira, docente do Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas. Estou aqui hoje, dia 16 de 3 de 2026, gravando a quarta aula do projeto de ensino intitulado Vidas em Suas Mãos, Capacitação em OVACE e Parada Cardiorrespiratória. Nessa nossa quarta aula, vamos tratar um pouquinho sobre parada cardiorrespiratória, conceitos gerais. Bem, o que você vai aprender hoje? O que é parada cardiorrespiratória? Principais sintomas e sinais de parada cardiorrespiratória, causas mais comuns, identificação de uma parada cardiorrespiratória e manobras e procedimentos de socorro. Bem, vamos iniciar a aula aprendendo alguns conceitos. O primeiro conceito é o que é parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, também chamada de parada cardíaca, é a perda súbita e inesperada da função cardíaca, da respiração e da consciência. Então, quando nós falamos parada cardiorrespiratória, parou cardio, a parte cardíaca, e parou a parte respiratória. As causas mais comuns. A parada cardiorrespiratória, ela pode acontecer a qualquer momento, mas as causas mais comuns incluem doença cardíaca, insuficiência respiratória e choque elétrico. Além disso, outras causas incluem choque hipovolêmico, envenenamento, acidente vascular cerebral e afogamento. A segunda definição que vamos ver hoje é a reanimação cardiopulmonar. Então, o que é reanimação cardiopulmonar? É uma sequência de manobra que visam manter a circulação sanguínea e a oxigenação dos órgãos vitais em um indivíduo que sofreu uma parada cardiorrespiratória. Então, é tudo aquilo que a gente vai fazer no indivíduo para manter a circulação sanguínea dele e a oxigenação, até ele voltar da parada cardiorrespiratória. Bem, e o suporte básico de vida, A definição de suporte básico de vida é o conjunto de procedimentos utilizados para manter a circulação de sangue oxigenando o cérebro e outros órgãos vitais. Então, por exemplo, quando a gente adota as compressões cardíacas até o serviço especializado chegar, nós estamos dando um suporte básico de vida para aquele indivíduo. Bem, também vamos aprender o que é pulso, Então, um pulso, ele é o resultado de uma onda de pressão produzida pela contração do coração. Então, toda vez que o coração ele contrai, ele gera o pulso. E aí, dependendo da faixa etária, a gente verifica o pulso em locais diferentes. Por exemplo, em adulto, adolescente, em crianças maiores, a gente verifica no carotídeo, que é aqui próximo ao pescoço, tá? E em crianças, em bebês, em crianças menores e bebês, neonato, a gente verifica o pulso braquial, que é esse local aqui. Mas também temos o pulso femoral, que ele é de segunda escolha, tá? Tanto para adulto quanto para bebês. Então, ele também pode ser verificado caso você não consiga verificar no bebê lá na braquial e no adulto, no carotídeo. Bem, quais são os principais sinais e sintomas da parada cardiorrespiratória? O indivíduo ele pode apresentar dores fortes no peito, dores fortes de cabeça, palidez, falta de ar ou dificuldade de respirar, formigamento no braço esquerdo e palpitação forte, mas ele também não pode apresentar nada disso, Então, às vezes ele não vai ter nenhuma dor forte no peito, nenhuma dor de cabeça, nenhuma palidez e vai sofrer ali uma parada cardiorrespiratória. Mas o que ajuda a gente a identificar uma parada cardiorrespiratória? Nós já falamos anteriormente. O paciente ele tem que obrigatoriamente estar inconsciente, com ausência de respiração e com ausência de pulso. Então, o paciente ele não tem respiração, ele não tem pulso e ele está inconsciente. Bem, quais são os procedimentos de socorro? Aqui nós vamos aprender de forma geral e nas próximas aulas vamos aprender de acordo com cada faixa etária. Então, como é feito em neonato, como que é feito em bebês, como é feito em criança, como é feito em adulto e assim sucessivamente. Bem, primeira coisa que nós precisamos fazer é checar a segurança do local. Então, precisamos checar a segurança do local onde será realizado o atendimento de primeiros socorros. Qual o exemplo? Vamos dar. Então, se, por exemplo, um paciente meu, ele sofre uma parada cardiorrespiratória dentro de uma casa, em um condomínio, ali, é um espaço o quê? Fechado, Não tem tanta movimentação de carros, e aí a gente consegue prestar o socorro. Mas se o meu paciente, ele sofre uma parada cardiorrespiratória em uma via movimentada, eu não posso parar simplesmente meu carro para prestar os primeiros atendimentos, porque senão eu posso ser mais uma vítima,
Então, a gente precisa identificar o local, a gente precisa colocar algumas coisas para alertar que ali houve um acidente, tem uma vítima. E aí a gente coloca, né? Liga o pisca-alerta do carro, coloca o triângulo, né? Pode colocar galhos de árvores. Mas qual a distância que a gente precisa colocar do local de acidente? Vai depender da velocidade da via. Então, se a via ela é de 60 quilômetros por hora, a gente tem que colocar, né, a primeira identificação a 60 metros daquele local, se for durante o dia, não tiver chovendo, não tiver neblina. E como que eu sei que é 60 metros? Eu dou 60 passos grandes, porque cada passo equivale mais ou menos 1 metro. E se nessa mesma via tiver tido um acidente no horário da noite, a gente dobra. Então, se ela é de 60 quilômetros por hora, a gente tem que colocar 120 metros, tá? De distância, para não acontecer um novo acidente. Bem, reconhecendo uma parada. Para constatar uma parada cardiorrespiratória, é necessário verificar 3 sinais. A primeira coisa, nós já falamos anteriormente, é a inconsciência. Então, vamos ver se esse paciente responde ou não. A vítima não responde quando chamada ou tocada. Então, a gente toca o paciente, ele não respondeu, então, ok, já mostrou para mim que ele está inconsciente. Segundo, ausência de pulso. Não há pulso palpável em adulto e criança, né? Verificar ali a parte do pulso carotídeo e em bebê o pulso braquial. Não tem pulso palpável no local certo, carotídeo e o braquial lá em bebês, então já foi o segundo sinal. Então, esse paciente realmente está em uma parada. E o terceiro é a ausência de respiração. A vítima não respira ou apresenta gaspe, né? Que é um movimento respiratório agônico, ineficaz e irregular. Então, se a vítima está inconsciente, com a ausência de pulso e a ausência de respiração, essa vítima está numa parada cardiorrespiratória, tá bom? A constatação da parada cardiorrespiratória deve ser rápida, máximo 10 segundos, para iniciar a RCP imediatamente. Bem, então a gente sinalizou o local, nós reconhecemos a parada. Agora, o terceiro passo é ligar para o serviço de emergência. Caso identificada a parada, chamar o serviço de emergência. Ao chamar o serviço de emergência, precisamos solicitar um DEA, que é o desfibrilador externo automático, que vamos aprender mais na frente da aula como ele funciona. Bem, como é que a gente liga, né? Qual que é o número que a gente precisa discar do serviço de emergência? 192 é o SAMU e 193 os bombeiros. Bem, e aí eu vou ligar e o que eu vou falar? Primeira coisa, eu preciso falar o meu nome, né? Então, o nome do socorrista. Se você tem alguma formação na área de saúde, é importante que você fala. Falar o local do acidente, então, o endereço completo, um ponto de referência. O número de telefone é opcional, né? Às vezes eles pedem, às vezes não. O que aconteceu? Então, a gente tem que falar parada cardiorrespiratória reconhecida em andamento. Então, o paciente ele não tem pulso, ele não respira e ele não responde. A quantidade de socorrista no local, se eu estou sozinha, se eu tenho mais de uma pessoa. E vamos solicitar também o DEA, o desfibrilador externo automático, se disponível, tá bom? Bem, e aí a gente também vai aprender, né, a definição de compressão torácica. É a sequência de pressão realizada no tórax da vítima com a finalidade de simular a função cardíaca, comprimindo o coração contra a coluna e impulsionando o sangue pelo corpo. Então, o coração, a gente não falou parada cardiorrespiratória, né? Quando o coração ele parou ou ele está em um ritmo insuficiente, um ritmo que não gera pulso. E aí, quando a gente faz as compressões torácicas, a gente está fazendo com que o coração, ele, né, está bombeando ali por causa de uma força mecânica. E qual que é o objetivo da compressão torácica? É manter a circulação sanguínea, especialmente para o cérebro e coração, até que o ritmo cardíaco seja restabelecido ou o socorro chegue. Por que é necessária? Durante a parada cardiorrespiratória, o coração ele para de bater, ou ele apresenta, né, um ritmo ineficaz, impossibilitando o bombeamento de sangue. Após acionar o serviço de emergência, o SAMU 192, as compressões torácicas devem ser mantidas sem interrupção até a chegada do socorro profissional. Então, reconheci, né, sinalizei o local, reconheci uma parada cardiorrespiratória,
Liguei para o serviço de emergência, aí eu preciso começar as compressões, tá? Isso é de uma forma, né, geral, a gente aqui mostrando o elo. Lembrando que vai ter algumas alterações de acordo com a faixa etária, que nós vamos estudar, né, mais para frente. Bem, abertura das vias aéreas. A gente precisa abrir as vias aéreas para ventilar esse paciente. Então, como é que a gente abre essas vias aéreas? Fazendo a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Então, vamos inclinar a cabeça do paciente para trás, empurrando a testa para baixo. Colocar as pontas do segundo e terceiro dedos embaixo do queixo e tracionar a mandíbula, não os tecidos moles. Isso eleva a língua na faringe posterior e melhora a permeabilidade das vias respiratórias. Certificar-se de elevar apenas parte óssea da mandíbula. A pressão nos tecidos moles do pescoço pode obstruir as vias respiratórias. Então, nós vamos ver um vídeo agora mostrando essa manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Técnica manual de abertura de vias aéreas. Perceba que o teu paciente ele pode estar assim, ó, desse jeito, ó, a via aérea dele fechada aqui, atrapalhando a queda da língua. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essas vias aéreas. Então, como é que eu faço para abrir a via aérea? Faz isso aqui, ó. Estende isso aqui, ó. Você pode pegar o queixo do paciente e fazer essa abertura aqui, ó. Olha a diferença, olha como tá. Você acabou de abrir a via aérea, você abriu o máximo essa via aérea do paciente aqui, ó. Pode pegar o ângulo da mandíbula e fazer isso aqui. Então, você abriu a via aérea. Perceba que você mexeu na cervical para manter a via aérea aberta. Olha como estava e olha agora como ficou você abrindo a via aérea desse paciente, tá? Essa aqui é a manobra de inclinação da cabeça, elevação da mandíbula, também chamada de chin lift. Perfeito? Você pode fazer isso aqui na tua prática. Bem, então o vídeo mostrou pra gente claramente como deve ser feita a abertura das vias aéreas. Bem, e aí, né, abrimos a via aérea e aí precisamos ventilar o paciente. O que é a ventilação, né? É a técnica de suporte respiratório artificial para vítimas em parada cardiorrespiratória, que não respiram espontaneamente. Qual que é o objetivo de fornecer a ventilação? Oxigenar os pulmões e os órgãos vitais até o retorno da respiração ou chegada do socorro. E aí a gente tem algumas técnicas que podemos utilizar para ventilar o paciente. Podemos utilizar a boca, né, quando a gente não tem nenhum tipo de equipamento para fazer a ventilação. Lembrando que essa técnica, né, ela não é recomendada para a gente fazer com pessoas que a gente não conhece, ainda mais depois que a gente teve aí o surto do Covid. Mas se eu... o surto do Covid, né, mas se eu optar por usar essa técnica, eu preciso, se for em adulto, eu vou tampar o nariz e colocar minha boca na boca do paciente e vou soprar com o ar do pulmão. Se for bebês, eu vou colocar minha boca no nariz e na boca do bebê e soprar com o sopro da bochecha, tá? Que nós vamos aprender também mais na frente. E aí também a gente pode utilizar a bolsa válvula máscara, que é o AMBU, que é de uso profissional, né? Que é esse equipamento aqui. E aí nós temos também a máscara Pocket, que é de uso simples, que é essa máscara que a gente acopla ela no nariz e na boca do paciente e a gente sopra aqui, tá? Bem, e aí então nós aprendemos, né, que a gente precisa sinalizar o local, reconhecer uma parada, chamar o serviço de emergência, fazer as compressões, abrir vias aéreas, ventilar o paciente e aí a gente também precisa fazer a desfibrilação, tá? Bem, desfibrilação na parada cardiorrespiratória. O conceito é um choque elétrico aplicado no peito da vítima para tentar fazer o coração voltar a bater normalmente. Objetivo: recuperar o ritmo cardíaco da vítima e aumentar as chances de sobrevivência. Os principais equipamentos nós temos o DEA, que é o desfibrilador externo automático, que ele é usado por qualquer pessoa que tem um treinamento, né, para isso. O equipamento, ele analisa o coração e diz se o choque é necessário. Esse equipamento, ele fica disponível em locais que têm alta movimentação de pessoas, por exemplo, em aeroporto, em rodoviárias, em algumas universidades também, ele está presente. E a gente também tem o desfibrilador manual, que ele só pode ser usado por profissionais de saúde, que aí a gente consegue escolher, né, a carga e aplicar o choque de forma manual, tá? Que é esse desenho aqui. Então, esse daqui é o desfibrilador externo automático, ele conversa com a gente,
né? Então, ele fala se o ritmo é chocável ou não, se a gente precisa fazer compressão ou não. E aqui, esse é o desfibrilador manual. Bem, observação, né? Quando o desfibrilador ele chegar, ele deve ser usado imediatamente, independentemente da sequência lá das manobras, né, de reanimação cardiopulmonar. Então, eu sinalizei o local, eu reconheci a parada, chamei o serviço de emergência, eu tô fazendo a compressão e o DEA chegou, eu não tenho que abrir vias aéreas e fazer a ventilação ali imediato, não. Eu tenho que colocar o DEA para ele analisar o ritmo cardíaco e ver se aquele ritmo é chocável ou não chocável, tá bem? Agora nós vamos também assistir um vídeo que mostra como é o funcionamento de um DEA. Vamos ver aqui o passo a passo na prática. Bom, primeira coisa é abrir o DEA ou a caixa dele, tirar o desfibrilador, ligar o equipamento e colocar ao lado da cabeça da vítima. Enquanto isso, ele vai começar a falar comigo e aí eu vou ouvir as orientações dele. Então ele pediu para conectar a pá, coloquei aqui a pá no equipamento, vou fazer a retirada, perceba que ele já sinaliza onde cada uma deve ser colocada, vou colocar aqui, ó, uma nessa região do peitoral superior e a outra vou colocar aqui nessa região lateral. Okay? E aí eu continuaria minhas compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora ele me avisou que não é para eu tocar no paciente. Ele está analisando o ritmo cardíaco nesse momento. E ele falou choque indicado. Eu posso recomeçar compressões aqui, enquanto ele está carregando, conforme o protocolo do livro First Aid. Não toque no paciente, está carregado, todos afastados, choque aplicado, eu recomeço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ele mostra como é o funcionamento do DEA. Se vocês observarem, ele fala, né, onde é o que devemos fazer. Então, ele vai narrando o passo a passo, né? Se o choque, se o ritmo é chocável, se não é chocável. Eles têm que fazer compressão, né, a parte de ventilação, e até para colocar a pá, já vem identificado o local que a gente precisa colocar, tá certo? Bem, essas aqui foram algumas referências utilizadas na produção da aula. Obrigada por participarem do projeto de ensino Vida em Suas Mãos, Capacitação em Ovácio e Parada Cardiorrespiratória. Essa aula ela foi produzida pelo aluno do curso de Vigilância em Saúde, Rafael Fernandes Alves, e revisada por mim. Tá? Agora lá no Moodle vocês vão encontrar um questionário que vocês terão que responder e mais alguns vídeos explicativos sobre algumas manobras explicadas aqui na aula. Um abraço, até a próxima aula.